Sejam bem-vindos à segunda temporada do SavaCast. Hoje nós vamos iniciar o quinto capítulo, trazendo uma novidade de como investir na Flórida e tirar todas as dúvidas dos brasileiros para poderem investirem aqui. Nós vamos receber a Bruna Sereno, que é proprietária da Selecta, para poder fazer esse bate-papo e compartilhar com vocês e tirarem as dúvidas. Bruna, muito obrigada pelo seu tempo, por estar aqui participando conosco. E eu queria que você começasse se apresentando, compartilhando como você veio até aqui, como começou a jornada no mercado imobiliário. Primeiramente, obrigada por me convidar. É um prazer estar aqui compartilhando um pouco da minha história e por que as pessoas investem aqui na Flórida, né? Meu nome é Bruna Sereno, já estou aqui nos Estados Unidos há 18 anos e vim do interior de São Paulo, de Jundiaí. Não pensava em ser uma corretora de imóveis, dona de uma imobiliária, mas as coisas, né? Deus vai encaminhando, vai mostrando para onde que a gente deve seguir. Eu comecei no mercado imobiliário em 2011, logo depois que teve, né, a queda, a bolha dos Estados Unidos, e de eu ver as pessoas investindo, acompanhar meu pai nos investimentos e tudo, eu comecei a ter o amor por relacionamento e visitar os imóveis e fazer amizade, né? Porque eu acho que o mercado imobiliário hoje é muito mais um relacionamento que você cria do que, às vezes, muitas vezes, do que saber realmente sobre um contrato, né? Então, os corretores novos ficam muito preocupados. Eu falo o seguinte: se você sabe se relacionar com as pessoas, você já tem aí metade aí da sua profissão. Então, eu comecei em 2011 no mercado imobiliário, comecei numa imobiliária. Aqui é diferentemente do Brasil, quando você tira a licença, você não pode ser autônomo, você tem que trabalhar debaixo de um real estate broker, de um corretor que tem mais anos de experiência, que fez outra prova, que passou na prova do estado, estar apto a ter pessoas debaixo do seu guarda-chuva da sua licença, porque é esse broker que responde legalmente por tudo que o corretor fizer, né? Então, eu comecei no mercado debaixo de uma imobiliária que eu aprendi muito. Eu tenho muito carinho pela minha broker até hoje. E em 2016 eu tive um convite para abrir a minha própria imobiliária. Então, eu abri a Selecta Realty em 2016, inicialmente com sócios, e depois eu entendi que sociedade não funcionava para mim, né? Então, eles também foram muito bacanas. Falaram assim: não, Bruna, quem criou a Selecta, quem trouxe os corretores, quem trouxe toda a cultura foi você. Então, a gente pode se desfazer. E foi super tranquilo. Que daí eu falo, né? Começou realmente minha carreira empreendedora, porque até né, estar sozinha, eu tinha já toda a equipe dos meus sócios, né? Daí eu fui atrás do meu financeiro, da minha secretária, do meu marketing. Então foi muito desafiador, porque eu não tive essa escola. Eu falo que aqui nos Estados Unidos, como eu vim muito nova, é, eu bati muito a cabeça. E a maioria das pessoas bateram muito a cabeça. Aqui, até esse mundo de mentoria vir para cá, a gente era muito o que a gente achava que era certo, né? Então, e eu, nova, inexperiente, uma pessoa que era do mercado de vendas, não é mais a venda, né? Agora é a dona da imobiliária, não posso pensar só nisso. Então, o começo dos anos foram difíceis, mas a gente já destacou muito no mercado, assim. Nos primeiros anos, a gente já ganhou vários prêmios. Por quê? Porque é uma pessoa que não tem medo. Eu nunca tive medo de arriscar, de fazer algo diferente, que entrou no mercado totalmente para ser diferente, né? Então, foi muito bacana. É o começo difícil, mas uma história muito legal assim, porque eu consegui ver o quanto que eu, na minha inocência, eu consegui colocar os pés sem medo nenhum e quanto que eu cresci por conta dessa inocência, entendeu? Então, às vezes a gente quer ficar muito boa, quer estudar, quer estar perfeito para fazer tal coisa e a gente nunca faz, porque a gente sempre tem aquela perfeição que né, nunca acontece. E eu, por querer fazer acontecer sem saber muitas coisas da vida realmente, eu fazia e tá bom, vamos ver o que vai dar lá na frente. Então, eu acredito que foi isso que me trouxe até aqui. Né, em 2017, eu abri em 2016. Em 2017, os maiores eventos imobiliários do Brasil já eram da Selecta Realty. Né, eu fiz eventos enormes só falando sobre o mercado imobiliário. Eu falo
só falando, porque quando você fala assim, vou fazer um evento imobiliário e vou pôr imigração. Daí lota, porque todo mundo quer imigrar para cá. Não todo mundo, mas muita gente. Então a gente fez eventos enormes em Fortaleza, Recife, Jurerê, Piracicaba. Nossa, a gente já fez assim, Goiânia, BH, em muitos lugares, e só falando no mercado imobiliário. Então, assim, eu falo assim que às vezes a nossa inocência nos leva para lugares que a gente não pode imaginar, né? Então, desde o começo. Desde o começo do meu mercado imobiliário, né? Quando eu comecei minha primeira cliente de Brasília, eu atendi sem saber como atender. Vamos na padaria que eu vou te atender, sabe? Sim. E eu fiz a primeira venda, eu assim, caramba, como que eu vou fazer isso? Como eu vou fazer o contrato? E agora? E daí eu falei assim, não, é para mim, é para mim. Eu senti naquele momento que o mercado imobiliário era para mim. E eu até conto isso na minha história, né? Meu primeiro atendimento. Eu tinha um carro, que era um carro azulzinho, azul calcinha, 2 portas. E um modelo chama Toyota Yaris. Não sei se tem no Brasil. Tem. Tem? Então eu cheguei nos Estados Unidos, eu comprei esse carro. E eu lembro que eu falei assim, caramba, como que eu vou atender a minha cliente num Toyota Yaris azul? E eu tinha uns bichinhos no carro, gente, ridículo. E cheio de furo, porque meu irmão, enfim, o carro tava cheio de furinho e tal. Daí eu falei assim, como que eu vou atender essa minha cliente? Daí eu cheguei na padaria, fui atender ela, a família dela. Eu falei assim, então vamos ver casa. Eu falei assim, olha, mas eu tô com o carro do meu irmão, porque o meu tá no conceito, então a gente vai ter que ir no carro do meu irmão. E coloquei eles dentro do carro, do azulzinho. Mas foi muito legal, porque foi uma experiência que eu falei assim, qual desculpa que eu vou dar? Porque eu tinha vergonha, querendo ou não, né, gente? O profissional, qualquer área, a pessoa quer ver que você não é bem sucedido, mas você é apresentável, né? Que traz credibilidade. É um conjunto de coisas que vai fortalecer a sua imagem, né? Então, é como você se porta, é sua roupa, são seus acessórios, tudo comunica. Então, eu já estava preocupada lá atrás o que eu estava comunicando, né? Então, principalmente nós mulheres, não chamar a atenção, principalmente do homem, né, para a mulher não se sentir desconfortável, ser o mais discreta possível. Então, eu sempre busquei muito isso, né? Então, foi muito bacana e desde então eu falei assim, não, esse mercado é para mim. E daí as coisas vão acontecendo. Eu nunca imaginei que eu ia ter uma imobiliária, nunca foi meu sonho, mas Deus foi colocando e eu fui abraçando todas as oportunidades. Antes de você ser broker aqui, com o que você trabalhava? Essa é uma pergunta muito legal. A gente pode ficar horas aqui, porque eu fiz muita coisa quando eu cheguei aqui nos Estados Unidos. Eu imigrei em 2007 com a loteria do Green Card, né? Meus pais ganharam na loteria do Green Card. Não tem mais loteria do Green Card, infelizmente, para a Tá ganhando, também não nacionalidade tem. brasileira. Mas eu sei que eles ainda sorteiam, porque tanta gente me perguntou que eu fui até no site. Se você colocar US Lottery, vocês vão ver que tem as nacionalidades e os pré-requisitos que precisa para aplicar para a loteria. E daí tem um sorteio realmente, onde é analisado os aplicantes, na época foi meu pai, e nós éramos menores de idade. E daí meu pai, a gente teve entrevista no Rio de Janeiro, tudo. E em 2006 foi o último ano que o Brasil estava nessa lista, né? E daí ele foi aprovado, em 2007 nós imigramos. Então, quando eu cheguei aqui, eu já cheguei com documento, que isso é diferente de muitas pessoas que vêm para cá, né? Comecei a trabalhar como salva-vidas no Parque Discovery Cove, que nada com os golfinhos, não sei quantos de vocês sabiam. Mas por que eu comecei a trabalhar lá? Porque meu irmão já estava aqui, já estava trabalhando nesse parque, então era mais fácil, fazia polo aquático no Brasil, então para natação, tudo, Sim. sempre fui muito esportista, foi mais fácil para passar na prova, fazer, né, tirar toda a licença. Daí eu comecei em salva-vidas, transferi minha faculdade, que eu fazia Mackenzie em São Paulo, transferi para cá, então eu já comecei estudando, já comecei trabalhando. E daí eu vi que o lifeguard não era para mim, salva-vidas não era para mim, era muito entediante. E daí eu apliquei dentro da rede dos parques, do SeaWorld, que é SeaWorld, Discovery Cove, Busch Gardens e agora Aquática, eu entrei na área financeira, porque eu estava fazendo administração. Daí eu fiquei por 4 anos no Pronto. parque, na área financeira. Eu era mais nova, eu tinha
20 anos. Eu era a mais novinha do time inteiro da área financeira. Eu fiz todas as áreas do finance. Eu fiz contas para receber, contas a pagar. Eu trabalhei, eu falo, na caixa forte do tio Patinhas, antes do parque abrir, tudo. Não, fiz de tudo. Então, foi uma experiência muito legal. E também porque eles pagaram minha faculdade. Né? Quando eu entrei nessa área, eles pagavam minha faculdade. Só que nesse meio tempo de trabalho, que eu trabalhava no parque, eu fiz outras coisas. Eu comecei a fazer, nesse tempo, eu comecei a fazer campeonato de bodybuilding. Daí eu fiz bodybuilding competição. Daí eu tirei minha licença para personal trainer, fazendo tudo isso, tudo ao mesmo tempo. E o personal trainer aqui, você não precisa fazer uma faculdade, você pode fazer só um curso. Então, a grande maioria dos personal trainers que você vê aqui, eles fizeram só curso. Então, eu dava aula de personal trainer. De fim de semana, eu trabalhava numa loja aqui na International Drive, uma loja de roupa. Eu trabalhava num restaurante de hostess. Então, eu ia pegando part-time em vários lugares, assim. Enquanto eu tinha uma vaga preenchida, eu ia trabalhando. Não sei porque eu era a louca. Então, eu fiz muita coisa durante esse processo. É engraçado que quando eu falo, estou com meu marido, estou com amigos, eu falo assim, nossa, eu trabalhei com essa pessoa na loja de kart. Eles falam assim, como assim? Você trabalhou numa loja de kart? Eu falei assim, teve uma época que eu trabalhei numa loja de kart. Então, assim, foram tantos trabalhos. Eu não tinha medo, não tinha vergonha, não tinha problema, não tinha preguiça. Eu sempre gostei de treinar, né? A academia sempre foi uma parte que fazia parte faz parte da minha vida, né? Então, sempre treinava, eu acordava cedo, na época do campeonato, duas vezes na academia, e fazia 2 trabalhos, ia para a faculdade. Então, assim, eu fiz muita Intenso. coisa. Não contei nem um terço do que eu fiz, tá? Então, eu falo isso que a gente até gravou um podcast do meu marido me entrevistando, porque ele falou assim, tá, agora conta todos os trabalhos que você fez. Mas essa parte é interessante para as pessoas verem, porque quando elas veem a gente muito no topo, elas falam, ah, foi fácil. Foi Isso é fácil. bom para as pessoas verem que não foi fácil. Você também começou do zero, também teve vários trabalhos, também passou por Não, dificuldade muito. e também venceu. Então, assim, é importante a gente as pessoas saberem dessa trajetória. Ah, com certeza. E quando eu comecei no mercado imobiliário, a grande maioria, acho que dos corretores passam pela mesma coisa. É depender de comissão para viver. E é muito difícil no começo, porque às vezes a comissão vai ser daqui 3 meses, daqui 4 meses, porque aqui no mercado a gente só recebe quando escritura. Não é igual no Brasil que o cliente já deu uma entrada, você já recebe sua comissão. Aqui não existe. Então, se o cliente está comprando uma casa que vai ficar pronta em dezembro, você só vai receber em dezembro. E se o cliente acaba desistindo até dezembro da compra, Você, ou não você não consegue? recebeu nada. O cliente perdeu o dinheiro da Gente, entrada E e você nós perdeu. não recebemos nada. Então, quando eu comecei no mercado imobiliário, eu ainda tinha meu plano B, que eu falo, né? Eu sempre tive na minha cabeça, não, eu preciso ter um plano B, preciso ter um plano B. Daí, eu abri uma marca de roupa de ginástica, daí eu dava consultoria para uma empresa de peça de avião. Gente, E peça de avião. É, faz de tudo mesmo. gente, não, tem muita coisa aí. fazer uma biografia depois de Não, várias páginas. eu até esqueço, Eu falei assim, gente, nossa, eu já fui, como que chama? Eu já fiz parte de um grupo de samba. Gente, não, é assim, é muito engraçado. E, então, esqueci o que eu estava falando. Que você deu consultoria para uma empresa de. Perfeito. Então, eu fiz muita coisa. E quando eu pensava no plano B, a minha carreira imobiliária estava fluindo, no entanto, eu fui destaque nos primeiros anos da minha imobiliária, eu, Bruna, sendo destaque, mas nunca deslanchou, porque eu sempre tinha um plano B. Eu estava com meus clientes legais, mas eu ainda estava dando aula de personal, sempre tinha aquele medo, né, Que acaba travando o resultado. que acaba travando o resultado. Total. Foi quando eu virei a chave e falei assim, não, eu não posso pensar no plano B. É igual, né, como você, Ianca, a gente tem uma linha que a gente segue que é do Paulo Vieira, né? Ele fala assim, às vezes as pessoas falam assim, não, eu preciso ter aquele dinheiro para segurança, se acontecer alguma coisa, então eu vou separar aquele dinheiro se eu tiver um problema de saúde, se a minha filha tem um problema. Quando você fica nessa vibração, acontece. Porque você não se desliga, porque você sempre está guardando pro pior.
E era a mesma coisa, eu estava no plano B pensando no pior e não no melhor, Gasta muita energia com a preocupação e não gasta a energia que deveria gastar com o objetivo, com o né? objetivo. Ou focar sempre no A, né? Não é Não tem B, plano C. B, Exatamente, é é sempre o fazer o A. plano A dar Tá certo, certo, exatamente. exatamente. Mas isso eu não sabia, né? É, a gente aprende depois de levar umas na Aprende vida. muito. Mas isso me trouxe muita experiência aqui local. Eu conheço muita gente hoje de Orlando. Né? Ah, eu trabalhei com a Bruna em tal lugar e as pessoas nem acreditam, né? E isso também construiu o meu nome, porque quando você trabalha de forma certa, com caráter, ética, e numa cidade pequena, como o Brasil também, as cidades são pequenas, todo mundo se conhece e tudo, construiu meu nome muito sólido na cidade, entendeu? Porque eu sempre trabalhei de forma muito, muito profissional e ética. Então, isso me trouxe muita experiência no mercado, muita experiência de negócios, muita experiência de negócios. Então, hoje eu vejo, às vezes, algumas pessoas falando assim, eu sou mentor de negócios, sou coach. Que empresa você teve? O que você sabe realmente do mercado? Eu posso falar porque eu fiz muita coisa. Eu abri, fechei, e tá tudo certo. Mas tem que tomar um certo cuidado no mundo de hoje, porque é muito fácil a gente falar que a gente É bom em é alguma mentor coisa. e entrar na vida da pessoa, né? Então, foi um pouquinho da minha carreira. Da minha história de Estados Unidos, isso bem resumidamente, mas aí tem bastante coisa, eu precisava gravar fazer um livro mesmo, escrever um livro. É. E agora eu acho que a pergunta que o pessoal quer saber, a pergunta que não quer calar é: para investir nos Estados Unidos, é necessário ter o green card, ser cidadão? O que é preciso? Olha, desde quando eu comecei no mercado imobiliário, em 2011, sempre trabalhei com brasileiro, tá? Trabalhei com outras nacionalidades, mas sempre com o público estrangeiro, mais focado no brasileiro. E desde lá atrás, nunca precisou de green card, né? O que precisa realmente é um visto válido. Visto de turista é válido? Pode comprar. Visto de estudante é válido? Você pode comprar. O que vai te falar se você pode ou não? Se você tem condições financeiras, né? Mas, Bruna, eu não tenho nada nos Estados Unidos, eu não tenho uma conta bancária, não tenho renda aí. Eu posso comprar? Pode, porque o banco local americano, ele vai olhar os seus recursos da onde que ele vem. Então, se é do Brasil, ele vai olhar do Brasil. Se é de Portugal, ele vai olhar de Portugal. Eles não olham o imposto de renda, né? Eu sempre falo isso porque às vezes o brasileiro fala assim: nossa, vai ver meu imposto de renda, eu não declaro muita coisa. Não se preocupa. Então, os bancos locais, eles têm uma lista de documentação super simples, é muito simples. E eles olham isso, entendeu? Então, realmente, é mais a sua condição financeira que vai te permitir comprar uma casa aqui do que realmente um visto específico. O visto, tendo um visto válido, é bem possível. E o estrangeiro, ele pode financiar, porque no Brasil o pessoal financia muito a compra de imóvel. Aqui também o estrangeiro, o brasileiro no caso, consegue financiar? Consegue financiar, que é essa questão da documentação que é muito simples, e o mínimo é 30% de entrada, tá? Tem um banco ou outro que faz com 25% de entrada, mas a grande maioria é 30% de entrada, bem simples. São documentações que o cliente pega com o gerente do banco, carta de referência de crédito, extrato bancário, isso se for pagar financiado, Sim. né? E se for à vista, o que a gente precisa mandar junto à oferta é o extrato que comprove que o cliente tem aquele valor total já convertido para comprar o imóvel. E aí, para compra de imóvel à vista, tem um tipo de taxa, e para compra de imóvel financiado é outro tipo de taxa. Sim, são os custos, né? Os custos de escrituração. Muda conforme o tipo de compra que você for fazer, né? Então, geralmente, num custo se for pagar à vista, é mais ou menos 5% do valor do imóvel, 5, 6%. Se for pagar financiado, é o dobro, 8, 10% de custo, tá? Incluindo tudo já. Entendi. E aqui nos Estados Unidos, o que motiva um dos grandes motivadores para as pessoas quererem investir aqui? Ótima pergunta. Primeiro, né, as pessoas buscam diversificação de investimento.
Eu sempre falo, Iago, que as pessoas, que eu não quero competir com uma XP, com os investimentos da XP. Uhum. Eu assessoro meus clientes para diversificar, não colocar, né, os ovos numa mesma cesta. Por quê? Porque aqui a gente está dolarizando o investimento. O que é dolarizar? Você transformar o seu capital real em dólar. Quer moeda mais segura do que o dólar, né? Então a gente pensa assim, se eu tivesse dolarizado há 5 anos atrás, se eu tivesse dolarizado há 10 anos atrás, não é? Uhum. Então eu falo assim, não pensa, o que foi, é daqui para frente, porque se a gente for pensar a longo prazo, o dólar não vai ficar no patamar que é hoje, tende a subir. Então, tem que pensar daqui para frente. Então, a dolarização é muito importante, porque você está criando um patrimônio em dólar para o seu filho, para sua família, para o seu futuro, para o futuro de quem você quiser, né? Então, às vezes a pessoa fala assim, não pensa muito pequeno, pensa no hoje, e não pensa lá no amanhã. Por que não dolarizar? Por que não deixar um imóvel aqui que deixe que está alugando, rendendo em dólar, você sem custo nenhum? Por que não, se você tem a possibilidade? Então, eu falo que, primeiro, as pessoas buscam diversificação, né? E a dolarização. O segundo motivo, muitas pessoas estão buscando a segurança patrimonial, né? Principalmente o brasileiro, hoje, com a instabilidade que tem no Brasil, o pessoal quer trazer mais recursos para cá para construir um patrimônio aqui, que é a dolarização que acaba sendo. Mas essa segurança patrimonial, né, que está fazendo bastante as pessoas investirem aqui. Esses são os principais motivos, né? E daí tem outros motivos. Eu amo a Disney, amo Orlando, amo Miami, vou todo ano. Então, daí tem diversas que eu falo assim, né? A fatia do prazer que as pessoas Uhum. querem, gostam, querem trazer mais possibilidades para os filhos que ainda são pequenos. Então, vou passar 3 meses, dezembro, janeiro e fevereiro. Eu tenho muitos clientes. Gente, dezembro aqui fica uma loucura. A gente vai visitar todos os nossos clientes, porque todo mundo está aqui nas casas. A gente leva presente para todo mundo. Por quê? Porque é um período que eles ficam 2, 3 meses aqui. E eles vivem não a vida turística, é a vida local. E isso traz para a família, para as crianças, uma visão de mundo totalmente diferente, uma oportunidade de vida, entendeu? Sim. Que eles começam a ver, nossa, eu posso ter isso, né? Porque às vezes no Brasil a criança vive numa bolha, e aqui a criança fica solta. Então isso é muito bacana, construir essas memórias de família, e para as crianças é muito importante para o desenvolvimento e um futuro brilhante. Bacana. E uma das coisas que o investidor olha bastante é a questão da taxa de ocupação. Tipo de público, como é que é a ocupação? Tem época do ano que não está tão bom assim? Como é que funciona aqui em Orlando? Tem um investidor que ele quer ter uma casa para ele, então é uma casa fechada, é dele, ele não aluga. Tem um investidor, todos são investidores, né? Tem um investidor que ele quer comprar e deixar alugado anualmente, é perfil, tá? Então, fechei com o inquilino, a Selecta faz toda a parte de checagem, quem é o inquilino, se ele tem condições, se ele não tem. Então, a gente administra esse imóvel, encontra o inquilino e ele aluga anualmente, tá, esse imóvel. E tem um inquilino e tem um investidor que ele quer comprar para temporada, que a gente fala, que vocês falam no Brasil, short stay, né? Que é o Airbnb e a gente fala que short term. Então, o short stay aqui é muito procurado, muito. Por quê? Porque a gente está na Terra, família, né? Disney, Universal e todas as novidades que está vindo por aí. Uma média de Orlando de ocupação é 70%, é alta. Né? É bem alta. Para você ter uma ideia, nesse primeiro trimestre de 2024, bateu recorde de público, de turistas, né? Então, a gente vem vindo de uma pandemia, né? Onde todo mundo ficou em casa, naquela vontade de viajar, né? 2021 foi uma loucura, porque a Flórida abriu muito rapidamente, né? Os parques, a vida aqui da Flórida, né, aconteceu muito rápido. Então a gente teve 2021, todo mundo vindo para cá, 2022, todo mundo fica. 23 foi um ano mais fraco para o turismo, né? A gente sente aqui, 2024, 2025 está começando de novo, entendeu? Então, uma média, Andra, é de 70% de ocupação. Tem casas que ocupam muito mais?
Com certeza, tem casas que ocupam 90%, 95%. Mas daí tem uma série de fatores que faz uma casa ser mais rentável que outra, entendeu? Uma sim, uma não. O investidor ele fica preocupado, às vezes, o dólar subiu muito, não vou receber ninguém na minha casa. Mas não é só brasileiro que vem Não, ficar e aqui. é isso, é uma excelente pergunta. O que acontece? Nós brasileiros temos a impressão que só tem brasileiro em Orlando, né? Mas o que acontece é que o brasileiro, ele vai onde que o brasileiro está. Então, assim, o americano não vai no outlet, no premium. Por quê? Porque ele tem a outlet na cidade dele. Certeza. Ele não vai no Walmart, porque ele não precisa ir para o É Walmart. só um supermercado, né? Só o mercado. Então, o brasileiro, ele vai para parque, ele sai do parque, ele passa no Walmart, ele sai do Walmart, vai para o outlet. Então, a cultura brasileira faz as mesmas coisas, né? E daí a gente fica com o ouvido ligado, porque é Brasil, é português, você sabe, você reconhece. Se passa um americano falando um alemão, você nem olha. Mas é brasileiro, você vira, é brasileiro. É que você não viu 10 mil americanos que passou atrás de você, você entendeu? Então, a ideia que tem muitos brasileiros tem, mas não chega a 1% do turismo que vem para Orlando. Caramba. 1% é muito pequeno. A grande maioria são os próprios americanos, é quase 70% americano, né? Então, que vem. E daí vem outras, Canadá aqui do lado, vem bastante gente, enfim. Então, essa questão de achar que o dólar subiu, minha casa não vai alugar, não acontece, né? Porque realmente quem mais aluga casa são os próprios americanos, residentes, né? Dos Estados Unidos. E daí eu falo assim, nossa, então, olha, você tem que tomar cuidado, porque às vezes você quer levar o seu gosto pessoal para uma decoração. Ah, não, no Brasil isso está na moda, isso está lindo. Mas lembra, você não tem que agradar só brasileiros, tem que agradar todo mundo. Sua casa tem que ser boa para todo mundo, entendeu? Então, isso é todas as orientações que a gente vai educando os nossos clientes para eles entenderem que é totalmente diferente, né? Então, trazer esses dados é muito importante. No número de turismo, que não é só brasileiro que vem para cá, né? Que vem muitos outros lugares. Geralmente, nas casas de temporada, eles alugam muito rapidamente, muito próximo à data de viagem, porque é gente de Miami vindo, vou alugar uma casa. Sua casa não estava alugada essa semana, mas acaba sendo alugada hoje. Hoje, sexta, sábado e domingo, começa a alugar. Por quê? Porque é muita gente que vem perto de Boston, está dirigindo, está aqui, quer alugar. Então, é um mercado diferente e a gente tenta sempre explicar isso para o nosso cliente. Você vê, Bruna, que no Brasil a gente tem algumas restrições também em condomínios, né? Que também existe isso, ontem a gente estava comentando. Então, o que que é importante na hora que a pessoa vai decidir a compra aqui na Flórida? Como que ela tem que já pensar, né, de fato, se ela quer para investir, se ela quer para deixar fechado e morar. E aí você falou dois pontos importantes, que é como está a decoração da casa. E aí você também comentou sobre a quantidade de quarto, que às vezes as pessoas não têm essa noção do quanto isso é importante numa locação de curta temporada, né? O imóvel destinado para o investimento. Então, o que que você vê que é necessário que a gente pontue para as pessoas que ela não pode pensar que é uma casa que ela vai vir no final do ano, passar o Natal, uma coisa, e que ela precisa de fato estar ali pensando com a cabeça do investidor. Por mais que a gente fale da decoração, às vezes ali, às vezes a insegurança, como que eu vou deixar as minhas coisas? Porque o brasileiro às vezes pensa, como vai ser a logística quando eu chegar? É verdade. Respondendo a primeira pergunta, Ianca, sim, tem áreas específicas onde você pode ou não pode alugar por temporada, tá? O mercado de Orlando e Miami são bem diferentes. Em Miami, cada prédio tem na sua constituição do condomínio as regras do que pode e não pode acontecer na locação. Quanto tempo pode se alugar? Tem condomínios que falam assim, pode alugar 4 vezes por ano. 4 vezes por ano apenas. Tem outros que falam assim, não, é 2 vezes por ano, de 6 meses cada uma. Ou tem alguns condomínios que falam assim, não, esse prédio é para short stay, esse é o objetivo. Então, assim, em Miami é um mercado diferente, porque a gente tem que entender cada prédio, cada associação e suas regras. Já Orlando é separado. A gente tem as regiões, os condados que permitem esse tipo de locação, que é o short stay.
e as áreas que a gente fala que são áreas residenciais, que são as áreas onde as pessoas moram, onde não pode alugar short stay. O máximo que você pode fazer é alugar long term, né, um período de 1 ano. Então, tem áreas totalmente separadas, né, que facilita tanto para nós profissionais quanto para o cliente também, né? Então, um cliente, eu estou conversando muitas vezes, ele fala assim, não, Bruna, eu tô ano que vem, vou mudar para os Estados Unidos, quero comprar uma casa de férias. Eu falei assim, legal, mas você quer morar na sua casa de férias? Ele falou assim, quero. Eu falei assim, olha, então jeito. não te indico. Por quê? Uma, porque o seu vizinho, você tem crianças pequenas, você não sabe quem vai estar alugando a casa ao lado. Você não pode colocar seus filhos na escola, num condomínio de casa de férias. Entendeu? Então, assim, muitos condomínios, eles têm restrição para moradia. Então, ou seja, você não pode morar. Então, entender o que o cliente quer, não só agora, mas no futuro, para nós profissionais que trabalham aqui, faz toda a diferença. Eu não venho numa casa para hoje, eu quero entender a história. Você está pensando em emigrar? Você tem filhos pequenos? Quantos anos? Você está pensando em estudar? Eles vão estudar aqui? Qual que é o objetivo da casa? É uma casa para você ter só para você e sua família? Você quer alugar? Não quer? Então, a gente tem muitas perguntas que a gente faz. Por quê? Para a gente conseguir, como profissional, ser a melhor alternativa para a gente indicar a opção para o cliente, entendeu? Então, isso faz toda a diferença. E falando sobre as casas de temporada, as casas que têm os maiores números de quartos, elas tendem a ter a maior rentabilidade, tá? É simples a matemática. O custo fixo das casas são muito parecidos, né? Então, a gente viu ontem as casas de 5 dormitórios. Vocês viram a diferença de tamanho de piscina da de 5 para a de 10? Quase nenhum. Quase nenhum, exatamente. O preço também não vai mudar. Então, a empresa de piscina não vai falar, olha, você está numa casa de 5, vou cobrar US$ 90. Na casa de 10, vou cobrar 200. Não, ele falou assim, não, é US$ 100 para qualquer casa. Entendeu? Eu já estou lá. Então, limpeza de piscina, valor de condomínio, a valor de administração é igual para todos os tamanhos de casa, né? Claro que vai mudar o IPTU, se você for financiar a parcela do seu financiamento, mas a diferença é muito pouca, né? Uma casa de 5, uma casa de 10, a sua conta de energia não vai dobrar. Ela vai aumentar, mas ela não vai dobrar, porque ela tem o dobro de quartos, entendeu? Então, eu Mas o falo, aluguel aumenta significativamente. perfeito. E o inicial também, o investimento inicial, vai ser basicamente o que muda, né? É. O inicial, mas Mas a exatamente, Anca. rentabilidade aí que é o foco, né? Porque você Sim, vem a sim. família, o grupo de amigos, sai mais barato para as pessoas alugarem, porque tem todo mundo ali para dividir o aluguel. E no final das contas, as pessoas acabam Não, mas o que você preferindo. falou foi perfeito. Mas o custo é parecido, só que a diferença de diária é muito diferente, porque muito. cabem mais pessoas, a diária é maior. Uhum. Então, o pessoal fala assim, Bruna, mas a casa de 10, tem casa de 15 dormitórios, tem lista de espera para casa de 15 dormitórios. Isso é um choque de realidade pra gente, porque o americano, além da família ser maior, Maior? também viaja com parente ou com amigo. Eles gostam de Todo viajar em mundo. grandes grupos, É, né? é. Então, eles vêm bastante, como ela falou, fica muito mais barato. Imagina, você vem 3 famílias, todo mundo alugando o quarto de hotel. Então, vem você, sua esposa, seus 2 filhos. Você vai alugar, às vezes, ou um quarto para caber todo mundo, ou 2 quartos. Você vai pagar, no mínimo, no mínimo, num hotel, ok, US$ 150 por quarto, por diária. Você entendeu? E lá não, você vai às vezes pagar US$ 20 por pessoa para estar numa casa dividindo com outras pessoas, né? Então as pessoas às vezes me perguntam assim, Bruna, mas a minha casa de 15 dormitórios, de 10 dormitórios, vai alugar tanto quanto a casa de 5? Talvez até não, mas ela nem precisa, porque ela alugando menos, ela já se pagou há muito tempo, porque o valor da diária dela é alto, né? Mas não é só ter uma casa legal, não é só ter um número de quartos legais, né? Numa localização boa. A decoração faz toda a diferença. E eu sempre falo assim para o cliente: olha, vamos entrar no Airbnb. Você escolheria qual dessas casas que tem aqui a opção? Você vai folhetando as Sempre casas. visual ali. Sempre visual. Você nem vê. Depois você vai ver. Ai, gostei dessa casa. Depois você vai ver. Deixa eu ver os depoimentos dessa É casa, verdade. né? Depois você vai ver. Deixa eu ver onde que fica, né? Deixa eu ver a localização, tal. Primeiro você está vendo as fotos. Então, a decoração é muito importante porque tem que ser extremamente agradável a todas as culturas, aconchegante, as fotos têm que ser muito bem tiradas e depois tem que estar numa boa localização, com excelente reviews, depoimentos, né?
E daí vão as coisas secundárias que faz a sua casa render mais. Então, decoração é extremamente importante. O primeiro impacto, né, ele é visual. Porque, querendo ou não, as pessoas entram nesses aplicativos, elas filtram mais ou menos o que que elas querem, então o resto, né, as características do imóvel já É, estão ali, elas vão ver pela isso foto. tudo, né? Todas as É. pessoas olham o que que você, né? São os 3 segundos de impacto. Uhum. Tanto você olhando uma pessoa, depois você vai ver o resto, entendeu? É a mesma coisa. As pessoas querem coisas bonitas, as pessoas querem coisas que elas se sintam bem. Então é a mesma coisa com casa. A Você- gente ontem estava comentando que é a cidade mais revisitada, né? Mas, Então, eu acredito também que a decoração vai ajudar, porque imagina seu filho que tem um personagem favorito, que vai dormir naquele quarto, a experiência, o impacto quando ele chega, se gosta, a chance dele voltar é muito grande. voltar a indicar Uhum. para os amigos, Sim. Com né? certeza. Então a gente fala que em casas de temporada tem que ter quartos temáticos. Ah, eu não quero. Essa daí é uma frase que vocês têm que usar. A casa é sua, mas não é para você. Então muitas vezes assim, ah, eu não quero quarto temático. Mas você quer que ela alugue, então você tem que fazer quarto temático. Quantas vezes você vai usar e quantas vezes vai alugar, né? Exatamente. Vocês estavam falando sobre a questão da quantidade maior de quartos, né? Da rentabilidade ser maior. Qual que é uma média de rentabilidade para quem vai investir aqui em Orlando? Olha, tudo vai depender, né? Por quê? Vai depender como o cliente comprou a casa, se ele pagou à vista, se ele pagou financiado, quais são os custos dessa casa, qual que é o número de quartos dessa casa. Então, não tem como eu te falar, olha, essa casa vai render isso. Tudo vai depender. O que eu gosto de fazer com os meus clientes? Ele tem que me dar uma média de preço, né? Senão não tem para onde a gente começar a pesquisar. Mando para eles opções. Ele fala assim, Bruno, eu gostei dessa casa. E a partir das casas que ele selecionou, eu vou puxar daí o histórico dessa casa, se for uma revenda. Os custos da casa. Eu tenho uma ideia de custos que tem nas casas, dependendo do tamanho de quartos e tudo. Então, eu vou dar para ele as estimativas de gasto e retorno, né? E Entendi. daí, isso eu passo para o cliente e falo assim: olha, se você for financiar e der 30% de entrada, num juros hoje, média de 7% que está acontecendo no mercado, a sua parcela vai ser X. Uhum. Isso, se a gente for somar nas suas despesas, né, somando mensalmente ou anualmente, o seu custo vai ser esse. A estimativa é, se ela alugar 50%, é essa a sua renda, se ela alugar Entendi. 70% do ano, é isso. Então, daí sim eu consigo dar uma estimativa melhor para o meu cliente do retorno que ele vai ter. Então, tem muitas variáveis, Yandra. E é comum o caso de um financiamento, por exemplo, porque a pessoa financia depois que já entregou a chave e ela tem um período, a partir de um período ela já pode começar a alugar. É comum acontecer de o que você está recebendo já com o aluguel, com aquele valor, você paga o seu financiamento e quita a parcela do financiamento ali mensalmente? Sim, é possível. Eu falo assim, né? Que no começo é uma empresa. Você tem que ter fluxo de caixa, tá? Porque as pessoas não conhecem a sua casa. Você não tem histórico de pessoas que ficaram na sua casa. Você vai demorar uns 2 meses aí para decorar a sua casa depois que escritura. Então você tem que ter um fluxo de caixa, né? A partir do segundo, terceiro ano é onde que você tem um flow muito melhor de rentabilidade, entendeu? Por quê? Porque as pessoas conhecem, as pessoas querem revisitar a sua casa, ficar novamente. Então, inicialmente, pode acontecer, é óbvio, mas eu falo para o cliente, olha, tem um fluxo de caixa, porque é um negócio. Pensa no seu imóvel como um negócio. Ah, vou comprar, vou alugar, já vou começar a ganhar dinheiro. Não, não é assim. Você tem um tempo de maturação aí da sua casa. Entendi. É importante também deixar claro, né, em relação, por exemplo, a gente tem vão sempre perguntar, né, principalmente brasileiro, eu compro por X, alugo por tanto, como que é o preparo? Você tocou num ponto importante que aqui a pessoa não compra, por exemplo, se a gente vai falando de terreno e deixa lá, exceto em alguns condomínios, e vou construir quando eu quiser, né? Então isso também é importante porque você tem um tempo pré-determinado para a entrega da casa, recebe a casa, você vai ter mais aí 60, 90 dias para decorar, para ir começar de fato a alugar. Então, Exatamente. isso é importante, porque às vezes a pessoa fala assim: ah, vou comprar um terreno. E vou deixar. Não Não vai. existe. Então, só alguns condomínios, né, que a gente pode fazer isso aqui. Muito poucos, muito poucos. A gente foi apenas, acho que, um dos 5. Acho que tem hoje em Orlando 4 ou 5 condomínios que permite você comprar um terreno dentro de condomínio, tá? Sim.
comprar um terreno e deixar ele lá, e quando você estiver financeiramente bem, ou, né, ou pronto para construir, você pode começar a construir. Mas a grande maioria, 98% dos condomínios, você já compra o terreno atrelado ao imóvel, à construção, e não tem tempo de esperar. Então, você já compra e já começa a construir. Então, o cliente sabe que ele vai escolher o terreno, vai escolher a planta, deu a entrada, já começa a construir em questão de 6 a 10 meses e já fica pronta a casa. Você está dando, na verdade, várias informações, né, que a gente não sabia, bem diferente da realidade brasileira. E eu queria que você me falasse assim, por que que o cliente, principalmente o cliente estrangeiro, ele precisa de um corretor e qual é a assessoria que a Selecta dá para esse cliente? Exatamente por tudo isso que eu estou falando para vocês. Imagina um cliente que não fala a língua, vem para cá e fala assim, quero comprar um imóvel. Por onde ele vai começar, né? A nossa assessoria não é só vender o imóvel, é explicar todo o processo, como mandar dinheiro de forma legal, como escriturar um imóvel, se é na pessoa física, se é na pessoa jurídica, como que vai ter a melhor segurança patrimonial desse investimento. Bruno, eu quero comprar com sócios, como que eu faço para comprar com sócios? Quem é a empresa que vai administrar o meu imóvel? Quem vai ser a empresa que vai decorar o meu imóvel? Bruno, eu quero imigrar daqui a pouco. Quem pode me ajudar a imigrar? Então, assim, tudo isso é um pouco do que a gente faz, entendeu? Então, nós somos a ponte, a chave aqui de ser o sucesso do investimento do cliente. Então, tem muito cliente que fala assim: ah, eu não vou trabalhar com o corretor, vou direto na construtora, porque a construtora vai me pagar, o que ele pagaria para o corretor ele vai me dar de desconto. Não existe isso aqui. Não existe. O cliente, o cliente da construtora somos nós, corretores. A construtora tem os representantes deles, que trabalham representando e vendo os benefícios da construtora. E, esses representantes, quando tem um lançamento, quando tem alguma novidade, eles entram em contato com nós, corretores, para passar todas as informações, porque nós vamos levar os clientes. Então, a gente não briga, a gente não tem briga de comissão, briga de cliente, não. Eles querem trabalhar conosco, porque nós somos especialistas em trabalhar com o cliente. Nós vamos ver os benefícios do cliente e o representante do condomínio vai ver os benefícios da construtora. Então, é bem separado aqui. É um mercado extremamente transparente. Essa é uma palavra que a gente leva na cultura da empresa, da Selecta, transparência. Então, a gente não tem nada que ficar escondendo. Não, é isso. Essas são as minhas responsabilidades, essas são as responsabilidades do outro. Entendeu? Então, é muito simples aqui trabalhar. A gente estava até conversando, eu fiquei assim, meu Deus, acho que eu não ia conseguir trabalhar como corretora no Brasil. Porque é muito diferente, né? Mas o cliente, tanto o cliente aqui dos Estados Unidos quanto do Brasil, ainda tem essa ideia de que comprar direto com a construtora tem um valor, um desconto, mas eles esquecem que a própria construtora tem os seus corretores. Então, Eles é o não, mesmo valor. principalmente trabalhando com estrangeiro, eles não gostam de trabalhar com cliente estrangeiro sem corretor, porque o cliente não sabe ler o contrato. O contrato de uma construtora é 40, 50, 70 páginas. Às vezes ele não fala a língua. Eu bato o olho num contrato, eu já sei exatamente aonde as cláusulas que eu preciso ver, o que tem que eu preciso avisar meu cliente. Os contratos aqui são contratos de adesão. Não tem contrato assim, eu não gostei dessa cláusula, esquece. Muda. Não É muda. aquilo, né? E acabou. Mas está funcionando há quantos anos? Você entendeu? Então, às vezes o brasileiro, o cliente, não só o brasileiro, chega e fala assim, mas eu faço isso no meu Brasil. Eu vou mandar para o meu cliente, para o meu advogado o contrato. Pode mandar. Não vai mudar uma vírgula. Quer comprar? É dessa forma. E assim funciona, né? Eu asseguro todas as partes que o cliente precisa saber sobre o contrato, sobre desistência, sobre se ele não for aprovado para um financiamento, o que ele deu de entrada é 100% reembolsável. É maravilhoso. Olha que segurança isso para um cliente. Excelente. Entendeu? Então tem muitas coisas. Então um profissional já sabe o que olhar, já sabe dar todo esse suporte para o cliente. E isso faz toda a diferença. E a Flórida em si, né, para um investidor ou para um investidor que quer vir para morar ou para só ter uma casa ali de short stay, quais são os atrativos que a Flórida tem e o que está por vir
aí nos Ah, próximos excelente anos. Primeiro eu quero perguntar para vocês, o que que vocês gostam da Flórida? Possibilidade de praia, parque, tudo muito Praia, parque, próximo. aham. Tem os outlets, Business. As compras. com certeza. Gosta de compra. O clima, né, ele é bem similar ao do Brasil e querendo ou não, a gente tem bastante pessoal que fala espanhol, então para comunicação facilita bastante. Muito, muito. Então, essas daí já são as razões por que as pessoas vêm para cá. Possibilidade de vários negócios, tenho várias culturas envolvidas aqui, então abre portas. É Exatamente. perto do Brasil também, de todos os lugares dos Estados Unidos é o mais próximo. Perto, você entra no avião, dorme, você acorda, você está no Brasil e vice-versa. Então, assim, são todas essas possibilidades, as oportunidades que a Flórida oferece que faz as pessoas investirem aqui. Clima, língua, proximidade com o Brasil, mais fácil de você criar uma empresa, fazer uma startup, abrir alguma coisa. Querendo ou não, é uma região mais, um custo-benefício bom, tá? Comparado às vezes com outros estados. Então, assim, muito investimento em esporte. O brasileiro é muito ligado a esporte também. É aqui cada vez mais investe em esporte, excelente educação. Então, assim, gente, tudo isso faz as pessoas investirem aqui. Exatamente o que vocês gostam daqui é que faz as pessoas assim, eu quero ter uma casa em Orlando. E isso é o que tem Ou em atualmente. Miami, né? E ainda tem muita coisa que está para acontecer aqui em volta e na própria Flórida e, né, no entorno que podem ser que atraiam mais. Pode ser não, vai atrair muito, principalmente agora com o novo parque da Universal Studios, que são mais de 2 milhões de metros quadrados, que vai ser Maior do que gigantesco. todos os que tem, os Maio, individuais. juntando o Island of Adventure e a Universal Studios, Aham. juntando vezes, multiplicando por 2, vai ser ainda maior, né? Vão ter 5 mundos da Nintendo, do Como Treinar Seu Dragão. Não, vai ser sensacional. Restaurante, hotel, não vai dar para você fazer em um dia. Eu vejo fazendo no mínimo em 3 dias esse novo parque. E como a cidade mais revisitada do mundo, as pessoas são loucas para vir para cá. Qualquer atração nova faz bombar a Disney, faz bombar um parque específico da Universal. Imagina um parque novo. Entregue em 25, então a hora de comprar agora. Exatamente. Para você ter uma ideia, Anca, eles vão criar 14 mil novos empregos. Tem que pensar nesse fluxo, né? Então as pessoas dizem, vou comprar casa de temporada. Excelente. Mas o mercado também de residência vai Vai aumentar. valorizar demais. Uhum. Você entendeu? Vai valorizar demais. Então, assim, eu já vi aí notícias que a Disney também não vai deixar barato. tá aí na loucura. Comprando ainda. Claro que não. Vai ser uma briga aí de força. Mas para Uma briga nós, boa, né? maravilhosa, porque vai atrair mais turista, vai atrair mais infraestrutura. E o que é legal é que a cidade cresce de forma organizada. Vocês estão aqui, vocês estão vendo como está um canteiro de obras, principalmente para acomodar esse novo turismo que vai vir para o novo parque. Então, está crescendo de forma organizada. Imagina para gente que mora aqui, se tivesse que conviver na loucura do turismo 24 obra, horas. né? A gente não ia viver. É. Você entendeu? Então, esse crescimento é de uma forma totalmente organizada. No aeroporto estão fazendo novas saídas para ter mais gente, né? Para chegar mais gente de forma tranquila, mais hotel, mais casa de temporada. Por quê? Porque vai precisar, né? Isso é uma das coisas que está vindo por aí. A gente está falando de Orlando, mas assim, falando de Flórida em geral, Miami também tem ali alguns grandes atrativos, que é o maior centro financeiro dos Estados Unidos, tem ali os maiores portos, né? Qual que é a diferença de público de Orlando e de Miami? Olha, geralmente quem vem para Orlando acaba fazendo uns 2, 3 dias em Miami e volta, né? Aham. E vice-versa. Quem vai para Miami fica às vezes, vou 2 dias no Muito parque, pertinho, né? muito pertinho. Vem com o novo trem que é o Brightline, que também abriu ano passado e foi revolucionário. A gente estava extremamente ansioso para isso acontecer, que é o trem que liga Orlando a Miami. Então, a facilidade de você ir trabalhando tranquilo, com luxo, conforto, pegar um trem aqui, chegar em Miami, Fort Lauderdale, West Palm Beach, enfim. Então, isso já ajudou bastante, E né? quanto que é uma passagem? As pessoas perguntam, quanto é mais ou menos uma passagem? Olha, tem vários preços. Tem a classe executiva que eles falam. Eu acredito que está na faixa de $70, tá? Acho que tá $70 para você $70. percorrer o quê? 300 e
É, 320 quilômetros tranquilo. a Jéssica tá falando que é até mais. Quanto, Jéssica? Oi? Ah, depende da Depende data. da data. Então, mas assim, super Ok. acessível. Às vezes você precisa. Meu marido foi para o Brasil, ele pegou um trem para lá, então assim, para Miami, então isso facilitou muito. Então isso é uma das coisas que ajudou muito. Só que o que acontece? Miami é mais lifestyle, é quem quer mais é, compras em marcas luxuosas, é pegar mais praia, mais beach club, que Orlando é uma cidade mais família, né? Programação mais família. Você não vai ver muitas baladas acontecendo, muitas coisas acontecendo durante a noite inteira que Miami tem. Mas é meu pessoal muito do trabalho também, né? Que vai ali para questão. Exatamente. O que acontece? Tirando essa parte do turismo, realmente, a gente tem a parte da Brickell, né? Que é o maior, não é o maior centro financeiro que tem os bancos internacionais. Ainda continua sendo Nova York, só que a maior concentração de bancos internacionais estão na Brickell, que logo, logo deve passar a Wall Street. Então, tem muita gente que vem para trabalhar. Né, passa o fim de semana, tem aquela semana de convenção, de trabalho que vem para Miami. Só que Miami agora também por estar na praia, por ter toda a questão de local, clima e tudo, muitas empresas estão migrando para cá, né? Então, as empresas que antes vinham só para uma convenção, agora elas estão migrando totalmente para Miami, comprando prédios, a Microsoft e outras grandes estão indo para Miami, principalmente por questões de custo tributário, né, que a gente até conversou. A Flórida não tem imposto estadual, apenas imposto federal. Isso facilita muito a carga tributária. Facilita, não, diminui muito a carga tributária. Porque alguns estados têm o municipal, o estadual e o federal. Exatamente, como Califórnia, né? Então, a Califórnia, muitas empresas de Nova York, da Califórnia, estão migrando para cá pela questão tributária. E quando eles comparam o mercado imobiliário dessas regiões com a Flórida, ainda é muito barato para eles. Né? Então, você tem um estado ensolarado, praia, segurança, Portos boa ali também. educação, portos, tudo com um mercado imobiliário mais barato e você vai pagar menos imposto para viver, é claro, eu vou para a Flórida. Então é isso que está acontecendo. Então muita gente fala assim, nossa, vai ter um boom imobiliário. Não vai. Aqui é muito sólido. A gente tem muita gente mudando para cá, muita gente que quer vir para cá, entendeu? Por todos esses benefícios. Ah, bacana. Eu ouvi dizer que eles estão querendo fazer uma nova Manhattan ali naquela região de Brickell e Downtown. Eles vão fazer, né? Muitas empresas, restaurantes de Nova York tá vindo para a região. Por que que você acha? Por que que você acha, não? Por que que a gente sabe que, diferente de 2018, não vai acontecer, né, de novo ali aquele cenário? O que que 2007, mudou? 2008. Isso, 2008, perdão. Isso, porque não tem o mercado hoje, o que que aconteceu, né? Em 2007, 2008, a gente teve muita gente, os preços muito sendo mais valorizados do que realmente o imóvel valia, né? Então, o pessoal teve a quebra do banco, o pessoal falou assim, não, eu não vou pagar esse meu imóvel, porque o imóvel está 500 mil, ele não vale 500 mil, ele vale 200 mil. Então, o pessoal deixou de pagar. Então, teve todo aquele caos no mercado, porque os imóveis, eles estavam vendendo muitos financiamentos para as pessoas que não podiam, então eles estavam aprovando muita coisa, os imóveis estavam hipervalorizados, num valor irreal, e daí eles falaram assim, gente, não vou mais pagar, minha casa não vale tudo isso, né? Dei uma entrada de 5%, dei uma entrada de 2%. Se eu comprei uma casa, eu dei uma entrada de 2%, e aconteceu tudo isso, eu deixo, eu prefiro perder 2%, E continuar né? pagando. E do Tá que uma coisa irreal. tá. Então, isso foi esse boom em 2007, 2008, porque os bancos estavam de uma forma desgovernada, emprestando dinheiro, uma entrada muito baixa, sem segurança. Hoje é totalmente diferente. As regras para financiamento, as regras para aprovar um financiamento, igual eu estava falando para vocês, para aprovar um financiamento para estrangeiro é muito mais fácil do que para um local. Aqui eles investigam tudo, eles sabem quanto que eu devo em todos os meus cartões de crédito. Eles sabem se eu fiz uma compra ontem no meu cartão de crédito, no meu cartão de débito. Então, assim,
aqui, né, o Social Security, aqui é muito mais difícil, muito mais rigoroso, né, burocrático você confiar, por conta dessas questões. Eles querem ter Prevenir, né? a prevenção, né, a credibilidade que o cliente realmente tem capacidade para comprar X imóvel, a entrada é muito maior. Então, assim, tem vários fatores que muda, que não vai, que é totalmente diferente do que aconteceu lá em 2007, 2008 para agora. E os Estados Unidos aprende, né? A gente aprende com os erros. Então, com certeza não vai acontecer as mesmas coisas. Excelente. É importante também a gente entender que, por mais que aqui é facilitado, tem as regras e tem segurança por trás, né? A gente viu alguns empreendimentos em Miami que o fluxo é muito facilitado para o investidor, então é De muito bom que pagamento. você paga ali diluído até que entrega, principalmente os prédios muito grandes, os complexos, tem um espaçamento de obra legal ali para você ir pagando diluído, mas que obviamente tem uma segurança por trás, né? Cheguei aqui, vou comprar o que eu achar. Exatamente. E como hoje existe essa palavra? Exige uma entrada muito maior, o cliente, ele vai pensar duas vezes, Claro. entendeu? Não vou mais pagar. Ele já deu 40%. Quem vai desistir? Você Exatamente. entendeu? Abandonar, né? Então, hoje a segurança financeira. E aqui a gente tem muita atração, não só dos clientes, das pessoas residentes que moram aqui, que moram nos Estados Unidos e querem morar para cá, mas também a gente tem muito investimento estrangeiro também, que fortalece muito o Estado. É importante até a gente comentar que lá no Brasil a gente consegue, comprei, valorizou, quero vender, a obra não entregou, não está escriturado no meu nome. Aqui não tem como fazer isso. Então aqui você só comprou, não deu conta de pagar, perdeu, porque você não consegue revender também. Não Então consegue. isso é importante a gente Quer comentar. dizer, né, conseguir revender, você consegue, mas você precisa escriturar, É, exatamente. Se você desistir no meio do caminho, acordei um dia, eu falei, não quero mais. Briguei com meu esposo, não quero mais o nosso investimento em Miami. Você perdeu a entrada, né? Mas se você falar assim, não, vamos manter até a escrituração e depois da escrituração quero revender, ótimo, você vai, né, mas aí você tem que colher. esperar a obra acabar, né? Você esperar Até a hora. se a gente estiver faltando 4 anos, O aí que é um esquece. problema bom, porque até o momento que a obra acabar já vai ter valorizado mais o tanto. Muito. Então, assim, é um É. problema bom. Excelente. Isso a gente falando de Miami, né? Que as construções são altas, são grandes, demora 3, 4 anos. Aqui em Orlando, gente, É 6, um 10 pulo. meses Isso que eu ficou ia pronta a falar, né? As casa. casas são bem mais simples de construir. É, bem mais simples. Então É uma também unidade só, não são 500 unidades, É né? isso aí. É isso aí. é importante também a gente entrar um pouco falando sobre é melhor comprar na física, na pessoa jurídica, sobre tributação, porque as pessoas querem que a gente passe esses números, né? Mas como a gente estava falando que é progressivo, só assim, alguma diferença básica que você Um consegue falar. panorama, né? Só para eles terem É, uma ideia. aqui a gente sempre tem os melhores parceiros que nos assessoram, né, na parte contábil, migratória, tributária. Então, só para explicar de uma forma que eu aconselho, né, é sempre comprar na pessoa jurídica. E daí pode comprar com 2 sócios, 3 sócios por a esposa, enfim. Mas qual pessoa jurídica? Isso o profissional vai entender com o cliente. Qual que são os objetivos do cliente futuro, né? Isso vai fazer totalmente a diferença. Você quer comprar mais de um imóvel, 2, 3? Será que se você pensou, às vezes, de ter uma BVI, uma offshore? Então, assim, tudo isso é o profissional que vai entender com o cliente qual que é a melhor pessoa jurídica. A gente realmente se indica comprar na pessoa jurídica por várias questões, segurança patrimonial, pagar menos impostos, custo de sucessão, que minimiza, enfim. Mas isso daí vai depender realmente do profissional, né, do contador, do agente tributário, muitas vezes, entender qual que é o perfil do cliente, o que ele quer do futuro, né? E a carga tributária também vai depender muito, porque ela é progressiva. A gente, aqui nos Estados Unidos, a diferença legal e bacana que é diferente do Brasil é que aqui nós pagamos imposto de renda baseado no seu lucro líquido, não no seu lucro bruto, né? Na sua receita bruta, né? Na sua receita líquida. Então, dá para a gente ter várias deduções, né? Dependendo se você tem uma empresa, o que que você faz. Então, essa é uma outra diferença que daí o imposto é progressivo. Então, a gente sempre, na nossa consultoria, vai ter um dia que o nosso cliente vai estar agendado com o contador,
Vai ter o dia que o cliente vai estar agendado com a abertura da conta bancária. Por quê? Porque ele tem que tirar essas dúvidas, ele tem que se sentir seguro, entendeu? Tem muitas questões particulares do cliente, realmente, às vezes, tributário do Brasil. Eu tenho sócio, eu ganho dividendos, como que eu faço para transferir, pago imposto? Então, vamos passar isso para o profissional que vai dar toda a assessoria. Você estava falando sobre conta bancária. É possível a pessoa comprar um imóvel aqui do Brasil e não precisar vir aqui? Nossa, muito possível. A gente, principalmente durante, acho que na pandemia, o que mais a gente fez foi mostrar a casa via Zoom, Virtual. via celular. É extremamente possível. A gente faz tudo. Dá para comprar uma casa, dá para vender uma casa, dá para abrir uma empresa, abrir conta no banco, né? Tudo à distância. O mais complicado é abrir conta no banco, né? Realmente, os bancos querem a pessoa fisicamente aqui, mas em última solução, a gente consegue, num banco ou outro, eles sempre estão mudando as regras, abrir. Mas eu falo assim, olha, se o cliente estiver aqui, mesmo que ele não queira comprar a casa neste momento, já abre conta no banco. Aproveita para abrir a Aproveita. conta para facilitar. Tá Uhum, certo. uhum. Bruna, é importante também a gente comentar e até trazer um comparativo que no Brasil o cliente começa a procurar imóvel, mas ele não tem um crédito aprovado. E que aqui o cliente precisa ter o crédito aprovado É antes de difícil. visitar. Gente, isso daí vocês me contaram ontem. Ah, que Pois é. desespero. O que acontece? Aqui, para a gente conseguir visitar um imóvel, a gente precisa ter um contrato de exclusividade que eu estou trabalhando com o cliente. E também, se o cliente for pagar à vista, eu preciso de um extrato bancário que comprove que ele tem o dinheiro à vista, ou eu preciso ter uma carta de pré-aprovação, já pré-analisada por um banco, falando que ele foi pré-aprovado para comprar uma casa. Então, em um dos, né, na nossa assessoria, vai ter o dia que ele vai falar com o nosso parceiro de financiamento, que vai analisar previamente os documentos e vai falar assim: olha, o Iago tem capacidade de comprar uma casa até US$ 1 milhão. E com essa carta oficial do banco é que a gente pode ir ver a casa. Quando a gente for mandar a oferta, a gente vai precisar mandar a carta, entendeu? Muitas casas, eles pedem, vamos dizer, geralmente casas de luxo, eles não abrem a casa se você não mandar ou a pré-aprovação ou o comprovante da sua renda. Não, não vai abrir. Economiza muito tempo de todo mundo, né? Muito, muito. Menos Imagina, você objetivo. está mostrando uma casa de 800 mil, daí o cliente chega e fala assim, eu fui aprovado para 600. O cliente se frustra, eu me frustro. Ele está naquela expectativa de uma casa de 800 mil, daí 200 mil muda muito uma casa, você 200 entendeu? mil é uma outra casa, É uma dependendo. outra casa, exatamente. Então, essa noção, antes da gente ver a casa, é para facilitar o trabalho de todo mundo. Então, eu sempre falo, gente, o cliente está vindo para cá, para Orlando, para Miami, antes, eu já deixo tudo certo. Ele já falou com a gente financeiro, ele já sabe quanto que ele pode comprar uma casa, a gente já vai nas casas certeiras para mandar a oferta, ele já sabe quanto que ele vai pagar de prestação, se ele comprar uma casa de 500, de 1 milhão, de 2 milhões. Uhum. Então ele já está tranquilo, é muito mais fácil. A gente manda a oferta, já está com toda a documentação, a gente já abriu conta no banco, ele já conversou com o contador. Então, a gente realmente faz um trabalho aqui diferenciado para preparar o cliente para quando ele chegar aqui, ele não perder tempo. Porque imagina, ele está de férias, com a família, a última coisa que ele quer é perder tempo. Verdade. Então ele já, Dor de cabeça, muito menos. então ele faz isso tudo antes e já deixa tudo organizado. Muito legal. É importante a gente também abrir, né, a questão do sistema unificado aqui, que é o MLS, que é só um ponto de curiosidade que eu acredito que a gente vai ter bastante corretor assistindo, que eu acho que no Brasil a gente ainda está bem longe disso acontecer, e nem sei se vai acontecer um dia ainda, É. que é o sistema unificado, né, que aqui a gente não tem o problema de ter o mesmo imóvel anunciado 200 vezes, com Nossa, preços gente, que loucura diferentes, que metragens contaram. diferentes. Pois Olha, é. isso daí que vocês me contaram ontem, o Brasil precisava, né? Porque Ter o é sistema. uma loucura. Então, assim, como que funciona? O cliente vai vender um imóvel, ele assina um contrato de exclusividade com um corretor. Então, eu, Bruna, corretora, assinei, Iago é meu cliente. Então, o cliente fala assim, Bruna, eu quero vender a minha casa. Beleza, vou fazer toda a análise financeira, comparativos, ver quanto que vale a casa. Aqui a gente não coloca o valor da casa 30, 40% a mais, porque a gente sabe que a gente vai receber uma oferta com 30% a menos.
Não existe isso. Então, muitas vezes o cliente fala assim, Bruna, eu posso mandar uma oferta uns 20% a menos? Eu falo assim, imagina, se a gente mandar uma oferta 20% a menos, a gente não vai nem... Você gostou da casa? Então, manda a oferta. Porque as pessoas realmente pedem o preço de mercado, é o preço real de mercado. Um bom profissional não vai colocar 100 mil a mais porque o cliente quer. Eu prefiro falar assim, Iago, eu não vou trabalhar com você, porque a sua casa não vai vender com 100 mil a mais. Porque daí, o que ele acontece com com o corretor? Com o cliente? Ele fala assim, a Bruna não vendeu minha casa, ela é horrível e não sei o quê. Mas eu A casa aceitei, tá no preço, né? eu aceitei. Então, assim, eu prefiro segurar o meu nome e falar assim, Iago, então vai procurar outro corretor, Sim. tá? Porque eu não quero ter nessa dor de cabeça futura com o meu nome. Então, o que a gente orienta é assim, Iago, não, a sua casa vale X, tá? A gente pode, às vezes, ter um pouco a mais, porque você acabou de reformar a piscina, você fez uma adega, enfim, daí a gente faz toda a análise da casa e a gente coloca no mercado. Quando a gente fala coloca no mercado, é nesse sistema único que chama MLS, né? Que todos os corretores têm acesso. Então, a corretora Yandra tá lá com a cliente dela, fala assim: olha, eu quero uma casa tal no Golfe, com vista para o Golfe, a partir de 2015, ano de construção, com piscina, com adega de vinho, não sei o quê. Pum, saiu, apareceu a minha casa. A Yandra vai me ligar e falar assim: Bruna, olha, eu tô com um cliente, a gente quer visitar a sua casa amanhã, ela tá disponível? Claro, Yandra, tá disponível, o código da casa é X, pode ir lá. Então, a Yandra, eu trabalho em parceria com outro corretor. A Yandra vai, gostou da casa, fala assim, Bruna, eu vou te fazer uma oferta. Ótimo, Yandra, me manda a oferta, me manda, vai ser pagamento à vista ou financiado? Financiado, olha, não esquece de mandar minha carta de pré-aprovação, senão a gente nem olha a oferta, né? Me manda e daí a gente negocia. E daí começa uma conversa, uma negociação profissional entre corretores. Transparente e saudável, né? Então, eu represento o meu cliente, eu represento você, e a Yandra representa a cliente dela, né? Os clientes, eles não se conversam, eles não têm contato, né? É nós que conversamos. Você fala assim, Bruna, meu cliente mandou 450. Eu vou falar assim, Iago, mandou 450. Não, Bruna, 470. É, Yandra, 470. Não, 460 eu fecho. Iago, 460. 460 a gente fechou. Então tá, então vamos partir para 460. Então é uma conversa muito mais transparente e eu vou receber do meu cliente a minha comissão e você representando o comprador vai receber do seu cliente. Você entendeu? Super simples, transparente, tem um documento final que mostra todos os custos, quanto que eu estou recebendo, quanto que são os seus custos de escritura, quanto que a Yandra está recebendo, quantos são os custos da escritura do comprador. Então, é muito simples o processo imobiliário, né? E toda a transação é assegurada por uma companhia de título, que vai estar recebendo dinheiro, vai estar fazendo todas as certidões negativas É e o tudo, cartório daqui, né? que é o cartório. Então, eu falo assim para o cliente: cliente, você não precisa procurar vários corretores para trabalhar. Você tem que se identificar com o seu corretor, né? Porque a gente tem que assinar um contrato de compromisso. Iago, você vai falar assim, Bruna, adorei trabalhar com você, mas eu quero trabalhar com outro. Então, tudo bem, eu não posso mais te ajudar, você tem que trabalhar e assinar o contrato de trabalho com outro corretor. Bruna, eu amei você, quero trabalhar com você. Ótimo, eu também. Vamos trabalhar juntos e eu vou te representar. Entendeu? Então, eu falo sempre para os meus clientes: se você não está satisfeito com o meu trabalho, não tem nenhum problema. Às vezes eu também nem nem gostei de você também, porque é isso, Sim. gente. É uma Não somos- relação, né? É uma relação. Então, eu falo assim: vamos trabalhar de forma transparente. Não tem nenhum problema você procurar outro profissional, nenhum problema, mas a gente precisa ter esse acordo muito bem Formalizado, claro, né? formalizado, para ninguém trabalhar à toa, Uhum. entendeu? Então, aqui não tem essa, vou procurar na imobiliária X porque eu quero ver o que, que eles têm de imóvel. Daí você vê, igual no Brasil, né? Nossa, mas essa imobiliária está com 10 mil a menos do que essa imobiliária que está 10 mil a mais, então eu vou nessa imobiliária. Não. É Quem está tudo a mesma listando o coisa. imóvel, quem tem a posse do imóvel, é uma pessoa só. Ela tem o comando de permitir visitar ou não visitar a casa, de negociar, de colocar no sistema. Então, aqui é muito fácil trabalhar, né, no mercado. E eu sempre falo, né, o corretor que está representando a outra parte,
eu quero ser amiga da pessoa. Eu não sou uma pessoa de entrar numa briga. É uma Não, concorrência, né? não, a gente tem que trabalhar em conjunto, entendeu? Tem que se ajudar. Claro que eu não vou falar assim, olha, André, meu cliente falou 470, ele fecha. Aí você vai falar para o seu cliente, não, eu vou sempre proteger o meu cliente, mas eu quero ter uma relação profissional, É um time entendeu? ali, né, que tá É um trabalhando time que junto. os dois querem o mesmo objetivo, que é Quer vender a vender a casa. casa. Exatamente. Bruna, a gente está chegando no final. A gente poderia ficar aqui horas falando, né, de mercado da Tem Flórida. muita Tem coisa. muita coisa. Tem alguma pergunta que eu não te fiz que você acha que é importante, que você gostaria de compartilhar conosco? E com o público também? Olha, eu acredito que não. Mas quero deixar aqui os meus contatos, né? A gente tem um time incrível aqui de profissionais que trabalham com os mesmos princípios e valores, né? Então, o time da Selecta, eu busco estar semanalmente, né, nas reuniões, atualizando o que está acontecendo de novidade, o que tem no mercado, para ter um time assim harmônico e que seguem os mesmos princípios. Então, a gente tem um time incrível, que a Bruna não sou só eu, né? Tem aí uma equipe por trás e estamos abertos aqui para assessorar os clientes. Se quiserem comprar em Orlando, se quiserem comprar em Miami, porque eu tenho um time em Miami, eu tenho um time em Tampa, Sarasota, que pode vender aquelas casas lindas na praia. Então a gente tem um time bem completo aí para assessorar os Ou clientes. seja, quer comprar na Flórida, nos Estados Unidos, procura nossa assessoria aqui, que a gente vai. Tem todo um time por trás É isso para aí. ajudar você a realizar seu objetivo. A melhor coisa, eu sempre falo, é entrar em contato com vocês para agendar uma reunião conosco, né? Para daí a gente, porque vocês estando com o cliente é uma ponte muito mais rápida e fácil de pegar informação e tudo, entendeu? Então, com certeza, aí é o caminho. Bruna, muito obrigada pelo seu tempo. Pessoal, acompanhe o nosso podcast. Siga nas redes sociais. Vou deixar aqui a rede social da Bruna também, da empresa. E qualquer dúvida é só contactar a gente. Até mais. Tchau, Tchau, tchau. Nada. tchau.